Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Segundo alguns relatos históricos, Policarpo tinha sido nomeado presbítero pelo apóstolo João. Apenas com 86 anos de idade foi apanhado pelos seus perseguidores, os quais gritavam: "Este é o destruidor dos nossos deuses." Quando o lume estava aceso para Policarpo ser queimado, disseram-lhe mais uma vez para ele negar a fé em Jesus Cristo. Policarpo respondeu: "Vivi 86 anos servindo sempre a Deus e Ele não me fez mal nenhum. Como é que eu posso dizer mal do meu rei que me salvou?" A alegria de Policarpo ia para além da vida. Na última oração dele, antes de ser lançado ao fogo, ele disse: "Eu bendigo-te, Jesus, por me teres achado digno de ser considerado mártir e sofrer estas coisas por amor a ti. Por todas estas coisas, incluindo o lume, eu te louvo, ó Deus." O título da mensagem de hoje é Alegria para além da vida. E quem ainda não abriu, pode abrir então as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 18 até ao versículo 21. Esta carta foi escrita por Paulo quando estava preso à igreja de Filipos, o qual ele tinha fundado. É chamada a Carta da Alegria, precisamente devido à ênfase que a alegria tem. No entanto, não é uma alegria qualquer. É uma alegria que vem de Jesus e como resultado, como fruto de nós estarmos em Jesus. Nos versículos anteriores àqueles que iremos ver hoje, podemos perceber que Paulo estava a ser atacado por todos os lados, inclusive pelos líderes das igrejas. Contudo, ele não estava preocupado com a sua reputação, mas sim com a transformação de vidas, até porque para Paulo ver Jesus a ser pregado era muito superior a qualquer coisa que dissessem sobre si. Antes de olharmos para o texto, devemos saber que Paulo estava à espera de uma sentença. Ou ele seria libertado, ou ele seria morto. Não havia meio termo. Ou era liberto, ou era preso. Para Paulo, então, era possível ter alegria para além da vida, porque ele desejava engrandecer Jesus com o seu corpo nesta terra. Vamos ver então o versículo 18. "Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está a ser pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro. Sim, sempre me irei alegrar." Então, ao olharmos para este versículo, podemos perceber que, para Paulo, mais uma vez, ver Jesus a ser pregado era mais importante que o seu conforto pessoal. Ou seja, mesmo estando preso e ouvindo comentários desagradáveis de alguns líderes das igrejas, versículo 15 a 17, havia alegria para além da vida, por ver vidas a serem transformadas. Versículo 19 até ao versículo 20. "Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, isto é, pela vossa oração, e pela provisão", a ideia da provisão aqui é de suprimento de necessidades do Espírito de Jesus Cristo, isso irá resultar em libertação ou salvação. Versículo 20. "Segundo a minha ardente expectativa, com muito desejo, a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte." Então, nestes dois versículos, podemos ver que Paulo tinha um grande objetivo para a sua vida. Ver Jesus engrandecido no seu corpo, tanto na vida como na morte. E se isso acontecesse, se ele visse Jesus a ser engrandecido no seu corpo, isso para si já não seria vergonhoso. Paulo não tinha vergonha que falassem mal dele, nem que o acusassem sem se poder defender. Vergonha para o apóstolo Paulo era não ver Jesus engrandecido no seu corpo, isto é, não ver Jesus a ser elogiado, não ver Jesus a ser digno de grandeza através da forma como ele vivia a sua vida. Ou também na sua morte, se a sentença assim o determinasse.
Na segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 15, Paulo mostra-nos mais uma vez esta ideia de não nos envergonharmos nem diante de Deus, nem de diante dos homens. Diz o seguinte este texto, e foi o texto que Deus usou para a minha chamada para o ministério pastoral. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, para Paulo, a maior alegria e a forma dele não ser envergonhado era mostrar a grandeza de Jesus no seu corpo, quer fosse na vida, quer fosse através da morte. Então, o que significa engrandecer a Jesus com o nosso corpo, tanto na vida como na morte? Em primeiro lugar, na vida. Significa o quê? Engrandecer Jesus com a nossa vida? Significa negar o nosso eu, para seguirmos a Jesus de todo o nosso coração. Mateus 16, 24, é o próprio Jesus que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Engrandecer a Jesus com o nosso corpo é não considerar a nossa vida como preciosa para nós mesmos, mas olhar para a nossa vida com o desejo de eu quero obedecer a Deus. Não importa o que me venha a acontecer, mas eu quero engrandecer o nome de Deus. Atos 20, 24. Em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. Então, Paulo o que está aqui a dizer, e resumidamente, é que em tudo o que nós fizermos, deve ser visível o quanto amamos a Deus. Pode ser fácil dizer isto, mas é difícil viver esta realidade. É difícil porque quando somos apertados, quando nós somos injustiçados, ou quando chega até o sofrimento à nossa vida, o velho homem tende a aparecer. Basta ver pela quantidade de vezes que a murmuração, o desânimo chegam e nós não conseguimos mostrar quão bom Deus é. E o impostor que eu estava a falar há pouco aparece novamente a incomodar a nossa vida. Lutero mostrou esta dificuldade quando ele disse o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho de matá-lo todos os dias. É uma luta. Jesus é o exemplo supremo do que significa então engrandecer a Deus com a sua vida, pois em tudo o que ele fez, ele não pecou, ele não errou. É essa a verdade que nós encontramos em Hebreus 4,15. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, mas sem cair em pecado. Então, será que Jesus é engrandecido na nossa vida quando a provação chega até nós? Nós negamos o eu porque queremos obedecer a Jesus. Será que Jesus é engrandecido na nossa vida quando as tentações chegam e ninguém pode dizer que a tentação que leva ao pecado, ela é superior? Porque em 1 Coríntios 10 nós vemos que há sempre um escape, há sempre uma escapatória para nós dizermos que não ao pecado. Se nós dizemos que sim ao pecado foi porque o nosso coração o deseja. Então será que o nome de Jesus é engrandecido quando a provação ou a tentação chegam até nós? Será que o amor que nós temos a Jesus ele é visível pelas pessoas que estão à nossa volta? Eu olho para a vida da Márcia e eu vejo Jesus é engrandecido. Porque a forma como ela vive, mais do que o que ela fala, ela mostra que ama a Jesus. Então, se Paulo estava a engrandecer a Jesus na sua vida, também desejava honrá-lo, mesmo que lhe fosse dado a sentença de morte. O que significa, então, engrandecer a Jesus na nossa morte? Engrandecer a Jesus na nossa morte é estarmos disponíveis a morrer sem desonrarmos a Jesus nos momentos finais aqui na Terra. Creio que um dos grandes exemplos que vemos na Bíblia é Estevão, o qual, quando estava a ser apedrejado, ele orou a Deus e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Ao dizer isto, morreu. Atos 7, 59, 60. Então, reparem, Estevão a levar com as pedras,
clama ao Senhor, diz-lhe, recebe o meu espírito, e ainda por cima diz, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. É possível então engrandecer a Jesus na nossa morte, quando nós sabemos aquilo que nos está reservado, a esperança que nós temos. Não ficaremos desesperados, porque iremos perceber a verdade que Jesus disse em João 14, 1-3, que foi preparar lugar. Então é possível termos alegria nesta esperança quando nós enfrentamos a morte. Não foi o que aconteceu com Jesus? Hebreus 12, 2 mostra a alegria de Jesus nesta esperança. Diz o seguinte, olhai firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus, por ter alegria para além da sua vida, ele suportou a cruz. E este era o desejo de Paulo, não envergonhar o nome de Jesus, porque o seu desejo, o desejo maior na sua vida, era engrandecer o nome de Jesus, mesmo que viesse a sentença da morte. Como é que nós ficaríamos se estivéssemos em tribunal sendo inocentes e nos fosse dada a sentença de morte? Queríamos honrar o nome de Jesus ou queríamos dizer, Senhor, eu estou aqui por causa de Ti e vem a sentença de morte? Qual é o nosso desejo? Quem seríamos nós se estivéssemos num momento destes? E ele diz no versículo 19, reparem novamente, que tem consciência, que ele tem alegria para além da vida, devido a dois fatores. Primeiro, fator, oração da igreja. E segundo, pela provisão, a supressão das necessidades do Espírito de Jesus. Oração da igreja. Paulo sabia que Deus tinha poder para libertá-lo da prisão. Ou seja, para Paulo, ainda era mais forte. Paulo sabia que Deus iria sempre salvá-lo. Ou da prisão, com a sua vida, ou da prisão com a sua morte. Ele seria sempre libertado. Mas, acima de tudo, ele não queria, conforme vimos, envergonhar o nome de Jesus com o seu corpo. E por isso, ele precisava que orassem pela sua vida. Ao longo desta carta nós podemos ver que Paulo orava pela igreja. Nós vemos logo isso nos primeiros versículos. E podemos ver também como a igreja orava por Paulo. Era uma amizade, mas uma amizade cristã que havia. Paulo em Romanos 15:30 mostra mais uma vez esta necessidade que tem, que a igreja ore por ele. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então lembremos-nos, meus irmãos, a verdadeira amizade só acontece quando nós não temos medo de nos darmos uns aos outros em oração. Eu só serei amigo, uma amizade sincera, cristã, quando eu não tenho medo de me dar aos outros em espírito de oração. Uma amizade cristã vai para além de interações superficiais, pois na amizade cristã nós não temos receio de abrirmos o nosso coração ou partilharmos as nossas vulnerabilidades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, às vezes coisas cruéis que vão na nossa mente, pois sabemos que não seremos alvo nem de julgamento, nem de rejeições. E podemos abrir o nosso coração, porque estamos em ambiente cristão. Por isso, eu agradeço a Deus o que tem acontecido nos pequenos grupos, onde podemos abrir o nosso coração sem qualquer tipo de julgamento. Agora, qual é a necessidade de nós orarmos? Por que orar? Será que vale a pena orar? Se Deus determinou todas as coisas, será que vale a pena orar? Vale a pena orar para que Deus mude as circunstâncias? Será que Deus age através das orações do seu povo? Será que podemos pedir tudo o que nós quisermos e Deus, se estiver comprometido connosco, Deus vai agir porque Deus tem a resposta para a tua vida? Então basta determinar que Deus responde? Quem ora acredita na soberania de Deus, ao reconhecer que Ele tem poder para agir sobre qualquer circunstância da sua vida. Quem ora percebe também a sua necessidade de Deus perante a sua incapacidade
Aqueles que oram são incapacitados, mas bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua incapacidade. A oração significa assim submissão, rendição total à ação de Deus, onde nos encontramos com Deus despidos de qualquer máscara. Na oração, nós não determinamos o que acontece, mas submetemos os nossos desejos ao que acontece, àquilo que Deus tem. Mas sabendo ao mesmo tempo que Deus usa as nossas orações para agir no mundo. Matt Chandler traduz bem esta ideia quando diz: também fazemos os nossos pedidos ao Senhor em oração, porque, embora Ele governe sobre tudo e todos de um modo misterioso, Deus usa a oração para mudar as coisas. Por meio da oração, Deus transforma o seu povo e o mundo. Esta é a ideia que nós encontramos em Tiago 4,3, quando vemos que podemos não receber coisas na nossa vida se a nossa preocupação na oração for apenas com o nosso prazer pessoal. Se pedem e não recebem é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem para os vossos prazeres. Então, virando, há coisas que nós podemos não receber, por isso a oração pode de facto mudar as coisas, e nós podemos não receber quando nós pedimos apenas para os nossos próprios deleites. Reparem, o apóstolo Paulo não estava preocupado com a sua vida. Ele estava preocupado em engrandecer o nome de Jesus na sua vida ou na sua morte. Precisamos então orar uns pelos outros, meus irmãos. Precisamos ser igreja, precisamos de estar em oração uns pelos outros. Aliás, falar da vida dos outros sem oração de nada vale. E quando nós oramos uns pelos outros, nós vamos deixar de falar dos outros para levarmos os outros até Deus. Os nossos relacionamentos serão transformados pela forma como nós oramos pelas pessoas. Muitas vezes, quando alguém vem dizer o Carlos Marchon, não sei quê, não sei quantos, eu digo logo, já oraste por ele? Se não oraste, não vale a pena vir dizer coisas sobre o Carlos Marchon, ainda que possam ser verdadeiros, não vale a pena dizer. Primeiro, ora ao Senhor pela vida do Carlos. E então nós depois podemos falar com o Carlos sobre o que está a passar. E confesso-nos, meus irmãos, que eu tenho alegria quando alguém me diz o seguinte: vou orar por ti. Tenho alegria quando alguém diz isso. Mas tenho maior alegria quando alguém diz o seguinte: Jonatas, eu acabei de orar por ti. Traz uma alegria maior. Perdoem, mas muitas vezes nós mentimos quando dizemos eu vou orar por ti e depois esquecemos. Não é? Às vezes ali na porta as pessoas dizem: pastor, ora, irmã Conceição, não está esquecido. Já orei pelo seu neto Daniel. E o que eu faço logo é quando alguém me diz, eu oro naquele momento porque eu sou esquecido, já estou a ficar velhote e então eu esqueço-me e tenho que orar logo. Mas digo-vos, tenho alegria quando alguém diz vou orar por ti, tenho maior alegria quando alguém diz acabei de orar por ti, mas há qualquer coisa de especial quando alguém diz posso orar contigo. Há qualquer coisa de especial quando alguém chega e diz eu quero orar agora por ti. Nós precisamos de ser igreja para estes momentos. Precisamos de orar uns pelos outros. E sim, eu também, como vosso pastor, também preciso que orem por mim e que orem comigo. As orações do pastor, às vezes as pessoas pensam, eu preciso que orem por mim, mas a oração do pastor é igual à dos outros, ok? O pastor não tem superpoderes, não tem super orações, nada, ok? O pastor luta para ter uma vida de oração e não há nada de especial na oração de um pastor. Então nós precisamos de orar uns pelos outros, mas de uma coisa eu sei, eu preciso das vossas orações. Eu preciso que orem por mim e comigo. O outro fator que ia ajudar Paulo, além da oração, reparem novamente no versículo, em primeiro lugar era a oração da igreja e em segundo lugar a provisão do Espírito. Paulo sabia que ia engrandecer ou conseguiria ser engrandecido, ou melhor, Jesus ser engrandecido através da provisão do Espírito. Então, o que ele afirma é que o Espírito irá dar-lhe tudo o que for necessário para não envergonhar o nome de Jesus com o seu corpo. Quando muitos afirmam que Jesus dará tudo o que tu pedires, se tu tiveres fé, Jesus dá tudo o que tu pedires, Paulo ensina-nos que o Espírito dar-nos-á tudo o que nós precisamos para que o nome de Jesus seja visível, tanto na vida como na morte. Sim, Deus dá. É a mesma coisa que quando o Tiago diz
que é das poucas coisas que nós vemos na Bíblia, que quando nós pedimos, nós recebemos, é sabedoria. Então, eu tenho falta de sabedoria. Pede a Deus que a todos dá. Então, o que nós vemos aqui é que o Espírito dá-nos-á tudo o que nós precisamos para que o nome de Jesus seja visível. Paulo tinha uma grande confiança, inclusive nas palavras de Jesus, o qual disse em João 14 que enviaria o Consolador, o advogado, aquele que estaria sempre ao nosso lado, aquele que nos daria tudo. Quem? O Espírito Santo. Sim, nós batistas acreditamos no Espírito Santo, ok? Nós afirmamos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo está connosco e vai nos ajudar. Além disso, também, Gálatas 5, versículo 22 e 23, nós vemos que nós temos todos os recursos para engrandecer o nome de Jesus na vida ou na morte. Como? O fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este é o fruto do Espírito que nós precisamos e que nos vai capacitar. O próprio Deus disse a Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, não é pela tua força, não é pelo teu poder que irás triunfar, mas é pelo meu Espírito. Que alívio. Esforçamo-nos tanto, mas somos capacitados pelo Espírito quando dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que somos incapazes. Porque quando nós reconhecemos que somos fracos, nós somos fortes no poder do Senhor. Porque a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa incapacidade. Por isso mesmo, nunca duvidemos do que Deus pode fazer em nós e através de nós. Nem pensemos que estamos sozinhos nesta vida. Temos todas as ferramentas para termos uma vida que agrada a Deus. No entanto, conforme vimos na escola bíblica, infelizmente ainda falhamos, porque vivemos na luta contra o pecado. Contudo, quero dizer-vos uma coisa. O amor de Jesus por ti nunca falhará. Tu vais falhar, sim, mas o amor de Jesus não vai falhar, porque Ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Então, ter alegria para além da vida implica saber que temos uma igreja a orar por nós, como também saber que o Espírito está connosco, equipando-nos com aquilo que nós precisamos para a vida e para a morte. É esta a verdade que nós encontramos também em Efésios 6, versículo 10 a 17. Não vamos ler agora, mas podem depois ler em casa, onde podemos ver que estamos revestidos com a armadura de Deus. Dos 6 elementos que compõem esta armadura, 5 são de defesa e 1 é de ataque. O que é que isto mostra? Nós já não vivemos para conquistar. Nós vivemos porque fomos conquistados, sabendo que nós estamos protegidos neste mundo. Muitos falam das conquistas e Paulo vem-nos aqui a dizer, não, tu já foste conquistado por Jesus. Vive! Finalmente podes viver como livre. E sabem qual é o elemento de ataque? A espada do Espírito, que é a palavra. Porque esta é a missão do apóstolo Paulo e a nossa missão. Levar o Evangelho a toda a criatura. É a palavra de Deus que tem de servir de ataque dessa forma. Não somos nós. Não é a nossa arrogância. Não é o nosso orgulho. É a proclamação da palavra em amor que vai entrar na vida da pessoa e fazer aquilo que Deus determinou que iria acontecer. Então, ao orarem por Paulo e também porque o Espírito estava com ele sentia alegria para além da vida, ao ponto de querer engrandecer a Jesus. E termina dizendo a razão pela qual havia alegria na sua vida, a qual se estende para a outra vida, o céu. Vamos ver, versículo 21. Possivelmente um dos versículos mais conhecidos. Porque, ou porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. A ideia é esta. Se é para estar vivo, eu vou viver para Cristo. Até porque a morte em Jesus é um ganho. E nós já sabemos que aqueles que estão em Cristo já sabem para onde vão quando morrerem. Não temos medo. O próprio Jesus, vimos hoje na escola bíblica em Lucas 23, 43, que disse ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós cristãos já podemos fazer a festa antes da festa, porque sabemos para onde vamos.
Nós já não tememos a morte, porque sabemos que estaremos com Jesus. Então Paulo mostra-nos que quem está disposto a morrer por Jesus está também disponível para viver com Jesus. Só estás disponível para viver com Jesus se estiveres disposto a morrer por Jesus. E Paulo tinha esta alegria. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando penso neste versículo, lembro-me sempre do meu avô Manel. Alguns de vocês recordam-se do meu avô Manel. Ele estava doente e toda a família a querer tratar do meu avô Manel. E ele levava aquilo quase como uma ofensa. Porque ele dizia o seguinte, o pai do meu pai, ele dizia o seguinte: deixem-me ir, porque eu quero estar com Jesus. Então ele não queria ser curado, porque a sua maior alegria era estar com Jesus. Um homem que mal sabia ler, mas via tudo. Um homem que tinha poucos estudos, mas sabia aquilo que era o mais importante. Jesus Cristo é Senhor. Então a morte para Paulo não era uma derrota, porque até em Jesus a morte é uma vitória. Aquilo que nós mais tememos, a morte, em Jesus ela é uma vitória. Foi precisamente a mesma atitude que os amigos de Daniel tiveram quando corriam risco de vida, por não se dobrarem perante o rei Nabucodonosor. Estavam entre a vida e a morte como Paulo. Não saberiam se iam ser lançados na fornalha ou se permaneceriam vivos. E eles dizem o seguinte ao rei, Daniel 3, 15 a 18. Agora, pois, estás disposto a, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, e sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, quanto a isso nós não precisamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele livrar-nos-á da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. No fundo, o que eles estão a dizer é: estás a dizer que precisamos dobrar perante ti? Se nós não nos dobrarmos, nós vamos ser lançados na fornalha? Olha, se Deus quiser, não és tu que és o rei mais poderoso desta terra que manda naquilo que vai acontecer. É Deus que é o rei deste mundo. Ele é que irá determinar. E se Ele quiser a vida, nós teremos vida, mesmo que tu nos lances na fornalha. Mas se Ele quiser a morte, nós seremos mortos. Mas uma coisa tu tens a certeza, nós não te adoramos. Porque nós adoramos a Deus. Então a nossa adoração ao Senhor não é por aquilo que Ele nos pode dar, mas por aquilo que Ele já nos deu em Jesus Cristo. Nós adoramos ao Senhor Deus não por bênçãos que podem vir, mas pela maior bênção que nós já fomos alvo, a salvação. Para estes três homens, a fidelidade a Deus era mais importante do que ter boa vida aqui na terra, ao ponto de estarem disponíveis a morrer na fornalha ardente. Estás disposto, ou estamos dispostos, a matar o nosso eu, o nosso ego, para que Cristo seja também engrandecido, mesmo que tenhamos que ir para a fornalha ardente, e agora pode ser metaforicamente. Isto deve dar-nos confiança, porque mesmo que nos possam queimar nesta vida, como fizeram com Policarpo, sabemos que aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confessam Jesus como seu Salvador e Senhor, estão livres da maior fornalha que o ser humano pode passar. E essa é eterna, chamada inferno. Então, em Jesus, nós somos livres. Temos o futuro garantido e podemos ter alegria para além da vida, porque sabemos em quem temos crido. Viver com alegria para além desta vida, com confiança, porque o futuro só é incerto para nós, na nossa ótica humana. Mas para Deus, que está a cuidar de tudo, Ele é certo como é seguro. Paulo já não podia fazer mais nada para provar a sua inocência. O que é que mais lhe restava? Fé em Jesus. Por isso, quando mais nada te restar neste mundo,
Mantém a fé em Jesus. Isso irá dar-te um novo brilho, um novo olhar para o teu dia a dia. E quanto mais próximo de Deus estiveres, e tenho dito isto a algumas pessoas, mais desafiado serás. E nesses momentos em que tu serás desafiado, só te resta dizer o que disse Abacuque sobre a alegria. Diz Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Parafraseando, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais desafiados nós seremos. Mas, mesmo que nós sejamos despedidos, mesmo que nós tenhamos problemas no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, mesmo que não tenhamos dinheiro sequer para pagar as contas, todavia, nós nos devemos alegrar. Em quem? Em Jesus. Ele é a nossa salvação. E Deus é a nossa fortaleza. Que Deus te abençoe e te guarde e que possamos viver juntos esta alegria para além da vida. Lá no céu está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos juntos cantaremos hinos de louvor ao Senhor. Mas atenção, nós não queremos ou não devemos desejar o céu por não haver choro. Adriana, não vais chorar no céu, hein? Nós devemos desejar o céu por estarmos com Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor.